Fala pessoal, estou aqui gravando hoje para explicar para vocês de forma técnica e sem qualquer passionalidade ou emoção sobre esse caso, simplesmente dizendo quais são os motivos que eu acredito que a Gaz ela vai parar de realizar os seus pagamentos em breve. Eu não acho que isso dure até o final deste ano. Por que digo isso? Não é um desejo, não é uma liberalidade que eu estou tendo de simplesmente achar que isso vai acontecer. Eu vou explicar tecnicamente. Quais são as grandes razões sobre isso? Bom, a empresa dizia ser uma empresa que aplica em mercado de criptoativos, né? E em sendo uma empresa que aplica em mercado de criptoativos, ela fazia operações em tradings. Para você fazer trading em qualquer operação que se faça sobre isso, você exige duas condicionais. Primeiro, uma pessoa que esteja comprando, outra que esteja vendendo. Por certo, precisa de volume, que é um local onde você vai realizar esse tipo de transação. Como a operação da Gaz é muito grande e ela alcançou milhares de clientes, ela precisa de um local que tenha um grande volume financeiro para poder fazer essas operações. Assim sendo, esses locais são conhecidos como exchanges, que é onde que se faz isso no mercado de criptomoedas. Essas exchanges, por sua vez, possuem termos de uso, que são as regras do jogo delas, que determinam o quê? Primeiro, protocolos anti-money laundering, que é a lavagem de dinheiro. E é justamente nesse ponto que a Gaz está sendo investigada, e é nesse ponto que foi também negado de forma liminar, indeferido na data de ontem no STJ, o habeas corpus em favor do Gladson, né, que está preso desde o início da operação Cryptos, que desencadeou na apreensão de bens. Se você observar, a título de exemplo, a maior exchange do mundo em termos de volume, que é a Binance, no seu termo de uso, e aí eu tirei aqui para ler para vocês e me permitam isso, no capítulo 6, que ele fala Termination of Agreements, ele fala o seguinte: a possibilidade de suspensão, né, das contas da Binance. E ele fala o que segue agora. Você concorda que a Binance terá o direito de suspender imediatamente a sua conta e quaisquer contas beneficiárias de entidades ou afiliados ou pessoas que estejam envolvidas, uma API, por exemplo, congelar ou bloquear os ativos digitais ou fundos em todas essas contas e suspender o seu acesso por qualquer motivo, vírgula, incluindo se a Binance suspeitar que tais contas estejam violando esses termos e nossa política de privacidade ou quaisquer leis e regulamentos aplicáveis. Ponto. A Binance ela tem um CNPJ aqui no Brasil, ela está estabelecida no Brasil, mas ela é uma corretora mundial, global, né? E abaixo desse termo tem assim a condicional. A conta Binance está sujeita a um processo governamental, vírgula, investigação criminal ou outro litígio pendente e, no quarto tópico, somos obrigados a fazê-lo por uma ordem judicial ou comando por uma autoridade reguladora / governamental. Ponto final. O que nós temos nesse caso? Nós temos uma empresa que tem os seus donos sendo investigados, tem então, portanto, uma investigação criminal em curso que desencadeou, que levou a cabo a sua prisão, né, preventivamente, diga-se de passagem. E em outro momento, a gente tem também essa possibilidade por comando de ordem judicial. Toda empresa que é exchange, isso não é uma exclusividade da Binance, ela segue esse protocolo para evitar justamente a lavagem de dinheiro e a prevenção contra isso, tá? Muito embora, além disso tudo, tenhamos também um compliance nas exchanges. E esse compliance prevê o quê? Que quando você quer fazer uma movimentação maior e precisa de um volume financeiro de transação maior, você precisa sujeitar um procedimento chamado QIC, que é Know Your Customer, que é conheça seu cliente, e a exchange também faz um protocolo que chama QIT, que é Know Your Transaction. Assim sendo, quando eles detectarem esse tipo de situação, a tendência é que aconteça o quê? A suspensão das contas, por as razões já explicadas, a afronta ao próprio termo de uso, a legislação aplicável, o fato de ele já ter sido preso preventivamente. E quando isso acontecer, vai ocorrer o quê? Uma crise de liquidez, tá? Ponto. Acontecendo a crise de liquidez, os repasses vão ser cessados porque não tem mais como mandar o dinheiro, simplesmente, puramente por razões técnicas. O segundo grande fator, que aí a gente já trazendo isso para o mercado tradicional. A Gaz Consultoria fazia os pagamentos e recebia eles por meio de instituição do sistema financeiro nacional, do sistema bancário, tá? Sistema tradicional, não ortodoxo, como o de criptoativos.
E esse sistema é muito mais regulado, existem normas muito mais robustas sobre esse aspecto, tá? E se isso é possível realizar numa exchange de criptomoeda, imagine quiçá em um banco que é uma instituição financeira tradicional. Portanto, o que se espera é que, dado o momento, aconteça o congelamento dos ativos, a suspensão dessas contas. Por quê? Para evitar de continuar eventualmente nesses crimes potencialmente que estão sendo cometidos. Lembre-se, a palavra é potencialmente, que eles estão sendo suspeitos. Eu não estou aqui categoricamente já falando que já estão condenados. Até porque não posso, existe um devido processo legal para isso. Mas a tendência vai ser essa. Por quê? Além disso tudo, o COAF, que é responsável por receber esse tipo de denúncias ou até reportes que as empresas têm que fazer e bancos o fazem quando detectam transações suspeitas. E o que a gente vai notar nesse interim é que isso vai acontecer. Então, de forma bem simplista, pela questão, tanto olhando pelo aspecto dos criptoativos, nós observamos que é possível fazer essas suspensões da conta, a travamento, vai haver o congelamento, e nos bancos eu não preciso nem falar, porque a gente viu até recentemente o STF decidindo para bloqueio de uma conta Pix para não ter algum problema com relação a manifestações, e eu não estou aqui me isentando de dar qualquer opinião política sobre o assunto. Mas se pode fazer isso no sistema tradicional, e também pode no sistema financeiro, e é a tendência, logo é bem provável que a empresa não se mantenha, porque até onde tudo leva a crer que os indícios são muito fortes, tanto são que quando ele foi preso não acontece de qualquer forma a prisão preventiva. Segundo, já houve recurso sobre isso que foi negado, e o que leva a crer também, novamente, que os elementos de convicção são muito fartos dentro de um processo criminal, e essa é o que é esperado. Isso já aconteceu, isso acontece, e a gente tem que se ater à parte fática e principalmente técnica. Eu não estou aqui desejando ou falando que é a minha vontade. Não, isso é uma constatação que eu acho, é a minha opinião. Se você não concorda, você tem todo o direito disso. Mas explicando de forma técnica, que é o meu trabalho, isso que eu penso. Questão de quando, não acho que isso dure até o final do ano realmente, ao invés de si. Então, importante salientar que agora é uma boa hora, porque tem pessoas ainda têm dinheiro, né? Está sendo feito ações judiciais. Existe e vai existir depois um terceiro fator e o último para a gente finalizar, que é o passivo judicial, que é um fator a se considerar para a manutenção de longevidade do negócio. Quando isso atinge um número muito alto, um numerário bem elevado, como vai acontecer, não tem muita volta. Portanto, por fim, estatisticamente segue o mesmo rito, de que quando chega nesse ponto, dificilmente é revertida e a empresa volta a funcionar normalmente como outrora funcionou. Aconteceu isso em outros casos. Um exemplo bem claro disso é o caso da Atlas Quantum, que até o dia 13 de agosto todo mundo estava recebendo, até setembro alguns receberam, e depois disso não mais. Fica aí o alerta, um abraço a vocês e a explicação técnica de alguém que vive nisso. Fiquem com Deus.